Eu vou colocar duas pitadas aqui sobre economia, justamente para a gente falar sobre essa questão demográfica. O fato de você ter uma gestação cada vez mais tardia, Sim. e às vezes não ter, né? Eu tenho duas irmãs que decidiram não ter filhos. Tipo, por quê? Não, porque eu não quero. Enfim. Mas isso cria um problema econômico gravíssimo, né? O Brasil tem o fechamento da sua janela demográfica agora em 2030, daqui a 4 anos. A Europa já fechou, mas a Europa demorou 80 anos, enriqueceu, veio a pílula em 70 e fechou. Nós somos pobres, esse é o problema. Pobres e sem filhos. E sem filhos. Exato. E isso nos deixa sem futuro, né? E o outro conceito é de o que você considera riqueza. Quando eu colocava isso na sala de aula, principalmente as meninas entendiam. É mais ou menos assim. Como é que funciona o PIB de um país? Geração de riqueza. Então, quando o pecuarista vai lá de manhã, acorda às 4 da manhã, tira leite e arranca lá 20 litros de leite e vende, o PIB cresceu. Quando uma mulher não vai trabalhar porque está amamentando seu filho, o PIB não cresceu. Sim, porque é uma atividade reprodutiva, não é produtiva. Então, mas qual riqueza maior, se não a nossa capacidade de manter a própria existência humana? Eu considero isso um ponto central atualmente, tá, dessa discussão, porque, veja bem, eu tenho uma posição de que as mulheres necessariamente precisam trabalhar, precisam se desenvolver intelectualmente, para que elas não sejam dependentes de ninguém. Agora, eu acredito que a sociedade precisa urgentemente se reformular de modo a receber, estar disposta a lidar com a maternidade de uma forma que nós não estamos mais. Porque, veja bem, o que foi a humanidade ao longo de milênios, a maior parte da história da humanidade? As mulheres engravidavam, elas tinham toda uma rede de apoio que era formada por mães, tias, avós, os irmãos, tanto quanto os tios. Toda a família estava em volta para ajudar a cuidar daquelas crianças. Atualmente, nós vivemos em uma sociedade atomizada, todos dentro de uma lata de sardinha, em que no máximo existem 2 pessoas para cuidar de uma criança. E, frequentemente, uma, na verdade, porque a outra está trabalhando. Então, é uma fase, principalmente a do puerpério, que é extremamente desgastante para uma mulher passar sozinha. Muito desgastante. Em que, ao longo de milênios, a humanidade basicamente tinha dezenas de pessoas para cuidar dessa criança que acabou de nascer. E hoje em dia existe uma só. E que frequentemente está num período de debilidade, de dependência, de muito estresse emocional. Então, eu acredito que as pessoas, ao mesmo tempo que dizem que as mulheres precisam ter filhos, elas não criam um ambiente para que isso seja seguro. Elas não criam um ambiente confortável para que essas mulheres tenham um filho. Além do mais, é tão comum você ver as pessoas comentando: eu não dou lugar para grávida, deveria ter se relacionado com uma pessoa mais rica, ninguém mandou engravidar, isso e aquilo, por que não está de carro, etc. Então veja que existe uma exigência de que as mulheres tenham filhos, mas ao mesmo tempo você não cria um ambiente confortável para que isso aconteça. Entende? Então, eu sou uma das pessoas assim que faz uma defesa muito forte da maternidade, mas que ela deva ser tratada com verdade, tá? Porque eu acredito que os conservadores, comumente, eles falam muito sobre a maternidade como se fosse um dever, né? Como se tu fosse um soldado, basicamente. Você tem o dever de formar uma família, de ter filhos, independentemente do que aconteça. Mas quando a gente coloca uma lente de aumento, você vê que isso é muito mais complicado, difícil. E aí você traz todos os aspectos da maternidade que não são tão bonitos assim. Você traz a depressão pós-parto, tu traz a rejeição do filho, tu traz toda a dificuldade de recuperação física, tu traz a autoestima da mulher que cai muito. Inclusive, eu acredito que esse é um aspecto muito relevante também sobre a maternidade, porque ao longo de milênios, uma mulher ela engravidava e ela se comparava em relação às outras mulheres e estavam todas iguais. Todas elas eram rechonchudas, todas elas tinham mamas grandes, todas elas tinham corpo de mãe. Hoje você não tem mais isso.
Na verdade, essas mulheres comumente estão se comparando com redes sociais, com mulheres de redes sociais, mulheres ricas, mulheres que têm acesso a procedimentos, a filtros, etc. Isso também, na minha concepção, acaba desestimulando. Tantas delas que eu vejo dizendo, nossa, eu não vou ter filho, eu não quero ficar assim. Mas então, o nosso cardume é de um monte de mães solteiras e sem filhos? Porque elas se comparam? Porque elas se sentem confortáveis em estar exatamente naquela mesma ilha, naquele mesmo meio social, é isso? Então, é que na verdade, geralmente essas mães solteiras, elas são de camadas sociais mais Não, baixas. desculpa, eu falei errado. Não mães solteiras, de solteiras Uhum. e sem filhos, porque Sim. no final de contas fica mais fácil. É lógico que é muito mais fácil cuidar do corpo quando você não tem filho, né? Sim, claro, Óbvio, claro. é um processo natural, é um estresse corporal absurdo, que aliás é uma coisa bela Eu também acho. natureza. É incrível. Mas bela para quem olha, né? Quem está vivendo isso, a É situação... muito visceral. Exato. E essa é talvez a situação. Então, imaginando se tudo isso é verdade, eu tenho esse problema, a gente tem um problema demográfico, econômico e de própria sobrevivência da sociedade. Como é que a gente vai fazer daqui para frente? Né? Pensando nessa estrutura, porque a gente está falando de um mundo novo que está nascendo. Eu costumo comparar a nossa revolução de IA agora com a revolução industrial. Eu acho que foi, essa aqui é bem pior, hein? né? Assustadora. Como é que é isso? Olha, como resolver isso? Olha, especificamente no Brasil, olha, eu acredito que nós teríamos que passar por uma revolução institucional, em que muitos privilégios deveriam ser cortados, em que o sistema de incentivos deveria ser mudado também, e cortar certas coisas que estão sendo aplicadas atualmente, que não deveriam estar sendo aplicadas e que consomem muito dinheiro, basicamente enviando dinheiro para o lixo, para ver se nós conseguiríamos, de alguma forma, compensar a nossa condição econômica atual. Mas, realmente, o Brasil está muito atrás e, honestamente, eu não sei se a gente vai conseguir compensar isso. Pelo menos nos próximos 30 anos. Não. 30 anos... Já foi. Já foi. A Uhum. gente vai continuar correndo sempre atrás. Mas qual que é a sua visão, agora pensando de uma maneira financeira, pensando como mulher, de uma maneira independente? Você está no mercado financeiro? Você consegue enxergar isso? É coisa de homem? Não é? Como é que... Porque você até comentou aqui, né? Estou falando assim, eu preciso não ser dependente. Óbvio. Né? Porque se você é dependente, você depende de uma decisão anterior, você não tem a liberdade, que é o começo da nossa conversa aqui. Existe... Você está familiarizada com essa história de criptoativos, IA? Como é que se insere a mulher dentro desse espectro cinza, que vai ter um monte de coisa ali, para a gente falar sobre dinheiro? É um tabu ainda?